Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso e eu tô aqui hoje para contar uma novidade dessa família que já contribui na vida de tantas pessoas há tanto tempo. A gente já, quem conhece a família Valente, já conheceu a Valente Cursos, conhece a Valente Instituto de Desenvolvimento Humano e agora um novo projeto entra em prática, também contribuindo aí com mais vidas, com mais desenvolvimento, que é a Valente Gestão Mais. Maurício, Sara, Maurício, que prazer ser escolhido de alguma forma para contar essa novidade para tanta gente. Tudo bem, gente? Nossa, que prazer estar aqui, né? Oi para você, Murilo, que está nos acompanhando sempre, para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast da Vanice. Que prazer também estar nesse espaço Lindo. E poder divulgar tudo isso em primeira mão. Bom demais. E aí, Maurício? Murilo, uma felicidade, né? E tinha que ser você, né, amigo? Aham. São muitos anos de parceria, São né? muitos anos de parceria. Quero agradecer a você por estar aqui nesse momento com a gente. A Vanice, que a gente conversou até um pouquinho antes com ela. Um lugar maravilhoso, espetacular. Agradecer a minha esposa. Eu acho que a gente está bem feliz de estar aqui e poder passar esse momento especial, sim. Olha, antes da gente contar realmente essa novidade, falar o que é a Valente Gestão Mais, eu queria que vocês, de alguma forma, quem vai chegar aqui nesse vídeo, nesse episódio e não conhece vocês, ou conhece só de nome, o Maurício que está estourado nas redes sociais já há bastante tempo, só vê os vídeos, não sabe o que tem por trás de todo esse conhecimento, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são Maurício Valente, Sara Valente? Quem começa? As damas. Então, eu sou a Sara Brusadelli Morhalen Valente, casada com o Maurício desde 2003, né? São 23 anos e tivemos a felicidade de trazer ao mundo 3 filhos juntos e também outros filhos que vieram em forma de projetos. Então, nós somos sócios proprietários da Valente Instituto de Desenvolvimento Humano aqui em Cascavel, no Paraná. E através da Valente a gente pôde se realizar de tantas formas. Nós somos fisioterapeutas de formação, mas também fomos aprofundando nessa linha da área integrativa de visão à saúde, ao desenvolvimento humano. E não só temos hoje, né, a atuação na parte clínica, atendendo clientes que chegam para nós com diversas demandas de como o corpo é influenciado pelas emoções, como regular as emoções, como despertar uma consciência para a pessoa poder não só atuar sobre sua saúde, mas seu comportamento, o seu sistema familiar. E a gente também, por conta de todo esse conhecimento, todas essas transformações acontecendo na nossa vida pessoal e profissional, a gente formatou várias condições das pessoas terem acesso a isso. Então a gente dá muito curso, muito evento, muito workshop, palestras, tanto presenciais quanto online. E agora, né, vamos aqui contar um pouquinho desse projeto Valente Gestão Mais, que tem a ver com como levar tudo isso para dentro das empresas, né? Não só para atuar no que a lei está agora exigindo de obrigatoriedades em relação à saúde psicossocial humana dentro do ambiente de trabalho, mas também o autoconhecimento que precisa chegar também nesses espaços. Bonito, né? Bonita a trajetória. Trajetória forte, né, Murilo? Meu nome é Maurício Morhalen Valente, nós estamos em Cascavel desde 2006. Eu costumo me definir como um ser humano incomum, comum, incompleto e imperfeito, né? Nós estamos em busca de evolução, eu e Sara há muito tempo, junto com as crianças, que nós somos de São Paulo, os pais delas é de Minas e nossos filhos tudo paranaense, olha que coisa, né? Mistura boa. Mistura boa. Então a gente chegou aqui praticamente criando ali pouquinho tempo a reprogramação biológica, o nome foi a Sara que deu, que é ali o nosso filho em termos de conteúdo mais forte, assim, o que teve mais nome, o que tem mais longevidade. Porém, ao longo do tempo, né, Murilo, cuidando de pessoas, vão surgindo novas demandas. E a gente vai poder falar da Valente Gestão Mais, que o que inspirou ela foi exatamente essas demandas, essas necessidades a mais que a gente sentiu, de esticando nossos braços, mas sempre no sentido de ajudar, sempre no sentido de servir. Claro, nós vivemos disso, a gente precisa ganhar, mas nós temos valores, filosofias, e a gente tem muita coisa gratuita lá. Por exemplo, no meu Instagram, você conhece muito bem,
para servir e para ajudar as pessoas. O que me vem, né, vocês que já atuam há tantos anos e foram desenvolvendo esses projetos, como a reprogramação, como todos os cursos e eventos, enfim, que a Sara já comentou, é legal de destacar que eu imagino, né, vou meio que me meter aqui na resposta, que essa demanda que surgiu, além da normativa, né, que a gente vai falar da NR1, vem todo o processo de acompanhar cada aluno, cada pessoa que entra em contato com vocês, cada paciente, cada pessoa que foi lá e investiu de alguma forma para ter mais conhecimento a partir dos cursos. Isso está casado, digamos assim, né? Tanto demanda de eu preciso aprender mais, quanto agora é hora da gente falar sério e colocar essa saúde mental em dia do âmbito profissional também, né? Com certeza, até porque a gente, como a Sara falou, nós atendemos muitos clientes em espécie de mentoria, de consulta, ok? Fechado numa sala, sós. E a gente pega muito empresário. Nós pegamos muitos empresários, gestores e RH ali tete a tete. Então, esse foi inclusive uma das inspirações que levou a gente a abrir a Valente Gestão Mais para ajudar esses líderes, porque são seres humanos, né, Murilo? São pessoas que têm necessidade. Então, essa foi uma forte, um forte chamado que a gente trouxe para também ir para essa área. Foi tanto de atender empresários, gestores ali no consultório, que a coisa fluiu. E quando a gente fala de liderança, muitas vezes as pessoas caíram de paraquedas numa eventual numa posição, num cargo de liderança, ou se preparou de uma forma, na prática é outra, e aí vem talvez um adoecimento. É muito interessante, né, você falar que o que a gente começou a acompanhar? Um ser humano. Então, a partir do momento que a gente foi estudando a complexidade humana por trás das doenças, a gente foi entendendo os contextos de vida também, o quanto são impactantes. E uma empresa é uma extensão do que a gente vive em vários sistemas, né? Os sistemas pessoais, né? A nossa casa, como que se organiza tudo isso numa família, numa sociedade. Então, o que acontece dentro da empresa também impacta, né, a forma como aquele ser humano se relaciona não só com o trabalho, mas com as pessoas ali dentro. E aí a gente às vezes não tem consciência de quantos são os fatores de risco mesmo, né, que se a gente não cuidar como uma coletividade, aquilo pode voltar contra nós. Porque imagina quantas horas da tua vida você passa trabalhando. Então, se os contextos de vida influenciam a nossa saúde e nosso comportamento, com certeza aquele contexto de trabalho vai estar influenciando. Então, trazer consciência hoje para as empresas sobre isso está ajudando a saúde de todos. Porque a gente vai entender como que a gente pode ali colocar mais equilíbrio, mais segurança, mais bem-estar, numa necessidade que é humana, né? O trabalho é muito importante para todos nós. Agora, a forma, as condições de se trabalhar vai fazer toda a diferença quando a gente traz um pouco mais de consciência sobre como a gente pode cuidar, como a gente pode melhorar e como a gente também pode estabelecer vínculos ali todos os dias, que nós vamos pelo menos de segunda a sexta, a sábado, para um espaço que está trocando com a gente. Né, trocando com o nosso corpo, trocando com o nosso estado mental, com a nossa forma relacional. Então, olha quanta coisa, através do treinamento para essas lideranças que atuam sobre equipes, sobre pessoas, gerindo, né, o fluxo ali daquela organização de trabalho, ele também precisa tomar consciência para, primeiro, ele se conhecer, e depois se conhecendo, né, aprendendo sobre a sua própria saúde psicossocial, poder atuar ali ainda mais amplamente em benefício de tudo aquilo que ele já faz com maestria, com competência, né? E pensando que assim, a formação dos dois é enorme. O Maurício tem a especialização em fisiologia, mestrado em bioengenharia, todo conhecimento em traumas, né? Você é especialista em trauma. A Sara, além de fisioterapeuta, também tem toda a especialização em mindfulness, né? Que você comentou no início que, meu Deus, como salva muitas pessoas, né? Vocês dois unindo todas essas formações, essas e outras formações, os laboratórios em casa com as crianças, como isso vai contribuir para as empresas? Como vai ser o trabalho na prática da Valente Gestão Mais, a missão de vocês para esse novo projeto?
A nossa missão, né, Murilo? Nossa missão é alcançar o número maior de empresas e fazer essa transformação interna, porque as pessoas se preparam, Murilo, e o empresário também é a mesma coisa. Eles se preparam muito na parte técnica, correto? Então ele quer saber tudo da empresa, tudo certo, a parte técnica, faz curso de empreendedorismo, mas às vezes se esquece do ser humano. Então a missão é trazer essa humanidade, é trazer essa conexão, esse respeito ao próximo, e é começar pela própria pessoa. Porque às vezes você fala assim, você tem que ser um bom gestor para que você trate bem seus funcionários, você humanize, você traga essa excelência, mas esse gestor também tem que ser acolhido, porque ele também tem uma história. Então esse trabalho é sem dúvida o nosso propósito, é levar mais humanidade para as empresas, é levar mais capacitação no tete a tete com o ser humano. E você sabe que você está lendo o currículo aí, esses dias eu brinquei com a Sara, eu falei, cara, as nossas formações, a gente não tinha ideia que um dia ia servir tão bem uma empresa, olha só, quer dizer, servia ali para o que a gente já fazia, dar cursos e tal, mas olha, hoje você pega, por exemplo, Murilo, você tem mais de 100 mil artigos científicos já mostrando que o Mindfulness, ele reduz absurdamente a incidência de burnout nas empresas. Você vê, a Sara é instrutora de Mindfulness. Então, a gente foi pensando o trauma. Quem chega na empresa ali, o gestor, às vezes tem uma história traumática absurda. E aí não sabe por que desconta no funcionário, no colaborador, no coordenador, certo? Então, cara, eu falei, Sara, é impressionante, né? Parece que as coisas foram indo como são, nós não tínhamos pensado nisso. Sem querer, vocês já estavam se preparando para esse momento. Foi incrível, porque quando a gente sentiu esse chamado da vida, né, para dar um passo, aonde agora está se necessitando tanto, está se exigindo, né, um olhar e um investimento ainda maior, porque são comunidades ali dentro, né, de uma empresa, são coletividades que precisam, né, desse respaldo também para garantir a sua melhor versão ali dentro. Então, quando a gente foi juntando, né, o quanto de conhecimento a gente tem para poder entrar nesses planos de ação, de prevenção de estresse, de recuperação, né, desse estado e dessa condição de saúde psicossocial da pessoa que já está, às vezes, desestruturado. E já são anos, às vezes, de doenças crônicas sendo acometidas, de transtornos mentais, e a pessoa, às vezes, ela mesma se criticava ou tinha preconceito sobre o que estava acontecendo com ela, se sentia impotente, que agora a gente vai dar voz para tudo isso, né? A gente vai trazer um letramento emocional sobre o que está se passando com ela. Então, o nosso conhecimento de neurobiologia, do estresse, dos traumas, da fisiologia, né? O Maurício, ele, antes de tudo, foi um especialista em fisiologia. A fisiologia, ela é base de tudo, né? E aí, com os estudos que a gente foi tendo também, o Maurício traz muito a riqueza da bioengenharia. Olha só, o mestrado dele. E hoje a gente usa um equipamento que em tempo real avalia a condição, né, de como que está esse sistema nervoso que é influenciado pelo estresse e qual a condição desse estado interno da pessoa. Então as nossas competências se juntaram e mal sabíamos nós o quanto isso agora está fazendo a diferença dentro das empresas para mais consciência, né, para mais recuperação, para mais recurso, né? O Maurício falou muito bem, se investe muito em conhecimento técnico, específico, especializado sobre cada setor dentro, né, de uma empresa. Mas lá dentro está puro ser humano. Tem máquinas, sim, mas e os seres humanos operando tudo aquilo? Né? Hoje o ser humano ele é o maior ativo dentro de uma empresa. Então, como não cuidar de tudo isso para que se desenvolva melhores condições de funcionamento do próprio ser humano, né? Tem uma coisa, Murilo, perdão te interromper, mas para complementar, eu tenho um amigo empresário que é bem parceiro, assim. E ali, quando a gente apresentou isso, quando eu falei para ele sobre isso, essa lacuna que nós estamos indo, esse braço da Valente Instituto, né? Ele falou assim, mas então agora vocês vão fazer terapia dentro da empresa? Aí eu falei assim, não é bem isso. Por quê? É importante falar isso porque eu achei que a dúvida dele pode ser de mais gente. Boa. O nosso papel não é levar terapia para dentro da empresa. O nosso papel é trazer o conhecimento, a percepção e fazer o treinamento. Olha que legal. Porque eu posso me treinar,
Eu posso adquirir uma habilidade que não tinha sido construída e que eu não sabia que eu tinha, independente de saber o trauma que eu tenho. Olha que legal. Então, o nosso objetivo não é falar, você lá é o CEO de uma empresa. Murilo, me conta a tua história, quantos traumas você teve, Não é isso. É perceber ali no nosso diagnóstico, na nossa avaliação, qual habilidade está faltando para o Murilo. Que habilidade está faltando? E que treinamento você pode fazer com o nosso plano de ação e com a nossa expertise para que você possa ser um cara melhor para você. E sendo um ser humano melhor para você, você com certeza vai ser mais humano para quem está ao seu lado. Não só coordenadores, gestores que estão abaixo de você, como também para os seus colaboradores, né? Vamos lá, que vocês conversaram com o CEO da empresa ou a CEO da empresa e, vou passar todos os meus líderes, enfim, vai ter alguém lá, mas eu não gosto disso, eu não quero... Não tem nada a ver terapista, é balela, que é uma conversa que vocês devem ouvir já há muitos anos de algumas pessoas, né? Isso significa de alguma forma que essas pessoas estão com algum risco psicossocial já colapsado, já com alguma dor muito sem conseguir resolver e talvez seja uma defesa de querer, entre aspas, não participar ou não levar muito a sério o que vocês estariam, né, ali prontos para propor e para evoluir todos juntos nessa empresa? O que a gente sente que vai, e daqui a pouco eu sinto que a Sara pode responder isso com uma propriedade enorme, mas assim, o que a gente sente muito ainda é uma resistência sobre, que a gente vai falar talvez um pouco mais para frente, quem criou a lei, por que criou, isso é só para ferrar o empresário, sabe? Isso ainda é o que a gente mais escuta. Então, o que a gente tem rebatido com isso é assim, independente de por que ela foi criada e como ela foi criada, é para qual o benefício dela. Ela vai trazer um benefício ou não? Sara sempre dá um exemplo, cinto de segurança. Quando ele foi obrigatório em São Paulo, por exemplo, eu sou de lá, né? Eu acho que foi o Paulo Maluf, o antigo governador de São Paulo, que obrigou o cinto de segurança. Ok, foi uma revolta, mas hoje todo mundo usa e salva vidas, não é isso? Então, isso é o que a gente escuta. Agora, respondendo a tua pergunta, mas aquela pessoa ela vai ter uma resistência, ela pode? Sim, isso vai ter. E alguns não falam, né, Murilo? Porque se o dono impôs que vai ter o treinamento, às vezes a pessoa tem bom senso, né? O gestor alemão, eu preciso do emprego, eu não vou falar. Mas eu acho que isso é quebrado à medida que ele começa a entender. Por exemplo, nós acabamos de vir de uma empresa, de um treinamento numa grande empresa aqui da região, e a Sara deu um treinamento espetacular, assim. Teve pessoas que choraram, gestores ali, pessoas que têm uma certa liderança da empresa que não tinham ideia. Nós passamos o questionário de avaliação. Então, claro, a resistência sempre tem em tudo, Murilo. Mas também é muito a forma. Quando a gente chega mostrando que a gente está ali para um lado humano, a gente quer passar uma coisa boa. Nós não estamos ali com historinha, né, meu amor? Nós estamos querendo trazer algo de bom. Então, a transformação, ela se faz, né, amor? É muito interessante porque a gente descobre que o que está dentro das empresas está dentro de qualquer relação humana. A dificuldade da gente ter contato com as nossas emoções. Nós não fomos criados, isso tem a ver com um tanto de cultura, né? E a nossa cultura ela tem uma base muito traumática. E hoje nós vivemos num mundo totalmente acelerado, né? Onde o trabalho é uma prioridade muito grande na vida das pessoas. Só que aí entra as concorrências, as competições, né? As pressões, as tendências da gente ir buscar fora algo para poder sobreviver. Então a gente fica no estado de alerta. Então a sistemática hoje que a gente reorganiza, na verdade tem a ver com a reorganização da nossa própria vida, da nossa própria relação com as nossas emoções, como foram construídas. Então essas resistências a gente percebe muito que tem a ver com a própria incapacidade da pessoa de ter aprendido sobre isso, de ter experimentado isso, de ter sido conduzido para poder aprender a regular suas emoções, a ter uma autonomia. Então a gente foi muito regido sempre pelas observações do quê? De quem nos criou, pelo sistema onde a gente estava inserido. Então como foi tudo isso vivido vai refletir depois nesse adulto que vai estar dentro dessa empresa. E agora falando de riscos psicossociais, a gente vai precisar falar de emoções, como gerenciar emoções, mas antes de gerenciar a gente tem que reconhecer.
Então, quem não sabe lidar com emoções, quem não sabe reconhecer, é um processo que requer empatia, e empatia é um treino. Então, olha que bacana, tanto que o nosso treinamento chama treinamento de habilidades psicossocioemocionais, né? Então, empatia é um treino? É um treino. Porque a empatia é uma capacidade de um cérebro que está em constante desenvolvimento, que chama neuroplasticidade. Um exemplo, todo mundo tem potencial para dirigir, não tem? Ou para se alfabetizar, mas nem todo mundo faz no mesmo tempo que cada um. Então, se você não estimular esse potencial, ele não é desenvolvido numa habilidade. Então, se eu não quiser aprender a dirigir, o potencial eu tenho. Mas se eu não quiser, né, me desafiar para ir lá e estudar, e fazer o exercício e praticar, isso não se transforma numa habilidade para eu poder usufruir. Então, as habilidades psicossocioemocionais, elas são em potencial em todo mundo. Só que uns têm um pouco mais de bloqueio, outros têm um pouco mais de facilidade, outros têm um pouco mais de condição para estar acessando isso. E o estresse, ele impede tudo isso de estar disponível para ser treinado, olha só. Então, a gente precisa reduzir o estresse nesse ambiente de trabalho para que todos que estejam ali possam acessar o cérebro que favorece a empatia. E a empatia, ela é fundamental quando a gente fala de prevenção de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Nossa, fiquei em choque agora. Não é algo que eu imaginava. E tanto a empatia quanto tantos outros comportamentos, né? E quebras de padrões, eu imagino que vocês trabalham disso também, né? As quebras de padrões que vão impactar. Quais seriam, até aproveitando essa palavra, né? Quais seriam os padrões que a gente tem visto dentro das empresas que tem causado adoecimento das pessoas? Eu ia falar dos colaboradores, dos funcionários, mas como vocês, né? A gente está falando de humanos, né? Humanizar teria que ser o básico do básico, o mínimo do mínimo. O que mais tem adoecido esses seres humanos? Olha só, é tão interessante até a gente já começar a falar um pouco da história, né? Por que está se atualizando algo que a gente já sabe que é necessário? Por que isso está vindo tão forte agora e a partir de amanhã vai começar a ser fiscalizado, né? Então, a partir de amanhã, 26 de maio, vai ser uma obrigatoriedade para todos poderem se adaptar, se regularizar, porque as fiscalizações dos auditores, né, fiscais do trabalho vai começar. Então, desde a década de 70 já se olha com isso com uma profundidade maior de atenção, por quê? Na década de 70 o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho. Então, quantas vidas foram ceifadas, quantas pessoas ficaram sequeladas pela falta de saúde e segurança do trabalho. Então, da década de 70 para cá, já está se reorganizando toda uma sistemática para trazer mais segurança e saúde para o trabalhador. Melhores condições para que ele faça, né, o que ele precisa fazer ali, com um bem-estar garantido, com a segurança que é tão importante, né, ter os aparatos necessários para que ele possa trabalhar, as ferramentas, o que a gente chama de EPIs, né? Então, várias normas regulamentadoras sobre segurança e saúde do trabalho vieram para apoiar, né, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas que regem os vínculos de quem tem a famosa carteira assinada ali, para que naquele ambiente tudo favoreça. Então, as normativas de trabalho agora, né, a NR1 junto com a NR17, que é a da ergonomia, elas vão cuidar de todos esses parâmetros que o que está relacionado a esses fatores de risco, né, psicossociais, isso é importante saber. A questão da organização do trabalho. Então, todo mundo tem um emocional, né? Tem uma saúde mental. Então, eu posso ter, às vezes, problema na minha casa, um problema familiar, um problema pessoal. Mas esses riscos estão relacionados diretamente ao ambiente e à organização daquele trabalho. As condições que isso está, né, sendo desenvolvido. Então, são 13 fatores hoje que a gente precisa cuidar que estão adoecendo. Quais são as principais doenças hoje, né, relacionadas só à parte psicossocial? Fora a parte ocupacional, né, relacionada à parte de doenças físicas. O estresse crônico, né, onde a pessoa ela desestabiliza o sistema que reorganiza o estado interno dela de estar bem, né, de estar num bem-estar físico e emocional, para estar concentrado, para estar atento, para estar num autocuidado maior. O estresse ele impede a gente de estar nessa melhor condição,
né? Nessa autonomia para a gente poder estar bem para trabalhar e produzir bem. Eu até pediria um intervalinho, porque a Sara falou estresse. É muito importante para vocês que estão assistindo entender que quando você fala em estresse, eu falo porque isso já aconteceu comigo no passado. Você imagina assim, mas eu lido bem, meu trabalho não é estressante. Eu consigo lidar, mas quando nós estamos falando de estresse, nós estamos falando de um conjunto de fatores que leva o sistema nervoso daquele camarada, daquela pessoa, a não responder, a não ser mais tão responsivo quanto deveria ser para uma defesa, para uma regeneração. Então eu só quis interromper a Sara para falar que o estresse ele é muito mais profundo do que nós estamos falando, porque às vezes houve uma banalização com a palavra estresse. Estresse, isso é estresse, isso é estresse. Gente, isso é muito sério, porque organiza completamente o sistema nervoso autônomo. E isso é crônico. Você pode estar tendo um reflexo hoje de um estresse mal curado que você viveu na sua adolescência. Tá? Então isso é importante falar, porque senão fica achando que é só o seu trabalho difícil. Não é mais profundo do que isso. E aí quando a gente associa, né, essa é a grande pergunta, por que a pessoa está nesse estresse crônico dentro de um ambiente de trabalho? Aí a gente precisa entender que aquilo já está respingando ou numa ansiedade, ou numa depressão, ou num esgotamento físico e mental, ou no que a gente chama de burnout. É a hora que a pessoa ela entra num esgotamento tão grande que ela dissocia dela mesma, de todas as potencialidades dela. E ela não dá conta mesmo de operar, nem pensar, nem agir com as capacidades que antigamente ela tinha. E alguns estudos até falam que o burnout ele vem atingir as pessoas que estão esgotadas, mas fazendo aquilo que elas aparentemente gostam, amam, né? Mas chega num ponto que não tem mais para onde ir o sistema nervoso. Ele já perdeu a resposta dele, de adaptação e de defesa. E tem um detalhe ainda, né? Alguns anos, como a Sara falou, lá nos anos 70, 80, 90, a gente não tinha isso aqui, né? Então acabava o trabalho, aparentemente ficava lá o trabalho, né? Exato. Hoje em dia você continua com isso aqui na tua mão, no canto da tua cama, almoçando, tá o teu trabalho em cima da mesa. E para quem gosta de futebol, nós estamos no ano da Copa. Em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Né? O título de 1970, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto e tal. E nós fomos tricampeão de acidentes de trabalho. O Brasil foi 2 vezes tri em 70. Olha, e ninguém fala sobre isso, né? E ninguém fala sobre isso. Então, quando a gente entra em contato com o que essa NR1, que foi atualizada agora para dentro dos riscos ocupacionais, ou seja, riscos dentro do trabalho que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, se incluindo agora, né, com mais efetividade esse olhar para a saúde psicossocial, a gente precisa entender o que então está no ambiente de trabalho que pode ser causa, né, de tudo isso que depois vai gerar afastamento do trabalhador, né, e isso gera uma sensação muito grande de impotência. Você querer trabalhar, mas você não ter condição, né, mais mental de estar ali. E isso descarrega toda uma química no corpo da pessoa, que ou ela vai estar num estado muito ansioso sobre aquela condição que ela está passando, ou muito desanimada, depressiva, com falta de força mesmo. Então, isso é o que ela vive com ela mesma, mas o que mais que nós temos? Os níveis altos de presenteísmo. A pessoa que está, né, numa influência, num transtorno já alterado da saúde mental dela, ela está ali de corpo físico, mas sem funcionar, sem performar, sem produzir, né, sem se conectar com as necessidades ali do fluxo do trabalho do dia, da semana. Nós temos também a alta rotatividade. A pessoa, quando ela está, né, já sofrendo com esses fatores de risco ocupacionais, ela não consegue parar no trabalho. Porque, claro, tem a ver com aquele ambiente, algo que está ameaçando o bem-estar e a saúde dela. Então, o que a gente pode citar de fatores de risco psicossociais? Toda e qualquer forma de abuso e de assédio sexual, moral. Né? Então, o que isso se mostra no dia a dia?
a forma que, às vezes, a parte daquela hierarquia, né, uma liderança está tratando um funcionário, ou entre os próprios funcionários, a gente sabe que tem muito assédio. Então, proteções àquelas pessoas que estão naquele ambiente, regidos pelo teu cuidado, né, como empresário, precisa estar atento a essas condições também, né, interpessoais. O que mais que a gente tem? A jornada de trabalho. É igual você falou do celular. Realmente, deu a carga horária de trabalho, tipo 6 horas encerrou toda a conexão. A pessoa ela precisa estar liberada para poder ir para casa e viver agora as necessidades dela familiares, pessoais. Então, tudo que se estende depois daquela jornada de trabalho já entra como um fator de risco psicossocial. Olha só. O que mais que nós temos? Os conflitos de comunicação. Né, uma comunicação que não é clara, uma comunicação que não é objetiva, uma diretriz de regulamentos ali no trabalho que não foram explicados para aqueles funcionários, para aquelas pessoas que necessitam de direcionamento. Como que chega, principalmente da parte, né, das regras e dos regulamentos de uma empresa, como que isso é treinado? Como que isso é informado para aquela pessoa que está ali dentro? Para ela poder fluir, né, com essa sensação de bem-estar, de clareza, de atender essas necessidades humanas ali do trabalhador para poder executar a função dele. Então, a comunicação hoje é uma das grandes situações desafiadoras, porque a gente fala assim, todo mundo sabe conversar, mas nem todo mundo sabe se comunicar. Bom. Se fazer entender e ser entendido. Então, isso também é treino. O que mais que dentro dos 13 fatores, que eu venho e lembro, né, os principais? A gente poderia citar as metas inalcançáveis, né? Tem empresas que colocam metas, é legal você dar meta, estimular, a empresa vive disso, mas tem algumas empresas que colocam coisas absurdas num tempo extremamente inatingível, inalcançável e às vezes com uma comunicação extremamente violenta. Então isso também é um fator de risco que vai ser muito olhado dentro desse estudo aí desse trabalho da NR1. Né? A pressão, né? Pressão. E fora que o impacto disso, além da pessoa, porque a família de quem adoece mentalmente também é impactada, né? Até porque, imagina se essa pessoa for a pessoa que provê a casa, que está ali fora do trabalho, talvez a família fique em casa, ele saia para trabalhar. Como fica isso, né? A gente, quando pensa no abalo, na sequela, é fácil, às vezes, você pensar num acidente de trabalho físico. Né? Às vezes a pessoa ficou sequelada na perna, no braço, numa coluna, mas a incapacidade funcional que o transtorno mental, né, por todo esse acometimento dos fatores de risco psicossociais, elas às vezes passam despercebidas, invisíveis. É aí que entra o mimimi, que muita gente Exatamente. fala, mas tem ansiedade, tem uma depressão, isso daí é mimimi. Isso eu digo, tanto dos líderes quanto dos chefes. Isso é uma realidade em todos os lugares? A própria realidade clínica. Às vezes a gente acompanha os clientes com depressão, eles mesmos não aceitam o quadro dele. E é um quadro fisiológico, é um quadro biológico. Então a depressão tem toda uma explicação, né, cientificamente embasada, fisiologicamente evidenciada, e às vezes a pessoa não aceita. Então aquilo que você não reconhece, como que você vai transformar? Então, levar toda essa conscientização, toda essa referência da fisiologia por trás, né, não só do contexto ali que precisa agora ser cuidado pela empresa em termos dos fatores de risco, mas também de reconhecer em cada ser humano que está ali dentro o que está acontecendo com ele. Ó, a necessidade da empatia. E não só da empatia, mas da competência socioemocional, dessas habilidades que a gente treina para que a pessoa consiga fazer o reconhecimento para depois fazer a gestão disso. Né? Porque também está se agora esperando que dentro daquelas lideranças dos funcionários, dos colaboradores, se tenha essa capacidade de fazer a gestão dos riscos. Então, a prevenção, a avaliação,
recuperação e gestão desses fatores de risco que vão ser todos agora evidenciados, né, pela empresa com essas diretrizes dessas normativas que estão exigindo isso, né? O fato é que as empresas vão ser convidadas a mudar. Né? Por exemplo, eu escutei várias coisas, porque como eu trabalho aqui, eu palestro num evento grande, de um grande empresário aqui que ele promove sempre o evento, que é o Empresarização 360, um evento muito bonito desse empresário, e eu profiro palestras lá. Então eu converso com muitos empresários, então eles estão começando a achar, eles começam a achar que isso aí só vai ser mais uma maneira do colaborador entrar com ação trabalhista, certo? Mas assim, ó, o fato é, vamos pensar junto. Se você tem uma missão, você tem um objetivo da empresa de se tornar mais humana, e isso agora é uma lei que vai ser fiscalizada, então eles não têm muita saída. E aí eu te pergunto, será, eu coloco para pensar, tá? Eu não estou afirmando nada, um campo de ideia. Será que aquele funcionário que não está pensando só em colocar trabalhista ou que não está, será que ele também já não está sentindo que ele está passando, ele só não sabe nomear, mas que ele está dentro de um desses 13 fatores de risco psicossocial? Então, será que trazer mais consciência para o líder? Eu não acho que o líder, eu falo isso, não tem que ter medo. Esse líder tem que se adequar. Ele vai ter que ser mais humano e olhar para o seu funcionário de forma mais humana. Então, se ele estiver disposto a isso, vai dar tudo certo. Porque um colaborador que está feliz, ele não quer processar ninguém. Ele quer trabalhar e ganhar o dinheiro dele. Mas será que a parte dele está sendo respeitada? Então, vai ser um convite muito legal, Murilo. Eu só acho que só tem a ganhar. Vai dar medo, vai ter coisas que dá medo, um tem medo por isso, outro tem medo por isso, mas essas habilidades se desenvolvendo, eu acredito que daqui a alguns anos, igual aconteceu com o cinto de segurança, igual aconteceu com o capacete, você imagina que já teve uma época no Brasil que construtor civil não precisava pôr o capacete para trabalhar? Já aconteceu, Murilo. Morria com um tijolo caindo em cima da cabeça. Então, assim, isso gera aquele medo, aquele impacto, mas a transformação, ela tem um motivo muito legal, cara. Muito legal, que depois tanto os empresários, os gestores, quanto os colaboradores só têm a ganhar. E eu imagino que, porque isso é, entre aspas, novo, apesar do prazo que as empresas tiveram para se organizar e implementar, né, normas para atrair cada vez mais essa saúde mental, colocar em prática, né, esse olhar mais humano com os colaboradores, ainda é muito invisível, né? A partir do momento que se tornar, vai virar uma engrenagem. E assim, eu imagino que a Valente Gestão Mais vai contribuir. Pensando nisso, um líder desorganizado, ele vai influenciar de forma negativamente em toda a empresa, ele tem esse poder? E aproveito para perguntar, a partir da implementação de um trabalho de vocês, vai começar com esse líder ou com os colaboradores? Vai começar na liderança. Nosso trabalho é focado na liderança. A empresa, Murilo, é uma extensão do lar. Se o cara está bagunçado como líder, ele é bagunçado em casa. Ele aprendeu a ser bagunçado. Mas a boa notícia é treinável. Nós estamos falando de treino, né? Então, assim, você treina uma habilidade que eu não conquistei, não é um lado perdido. Ué, se o cara não tem habilidade com finanças, ele não pode treinar? Tudo é treinável, basta que você diga sim, né? Que você queira. Então, sim, o nosso trabalho é inicialmente, mas olha que interessante, nós trabalhamos com a liderança, certo? Porém, nós temos dentro do plano de ação, nós temos também palestras. Então, olha que interessante, as palestras nós englobamos inclusive os colaboradores, para trazer consciência para todos. Mas na hora que chega no treinamento específico, aí sim a gente foca nos gestores. E aí tem mais uma coisa legal, se um gestor chega para a gente, esse também é um grande diferencial da Gestão Mais. Se um gestor chega para nós e fala, Maurício, eu estou sentindo que um colaborador meu está muito triste, está perdendo rendimento, eu sinto que ele parece que está... Veja, olha que legal um gestor com esse nível de atenção, né, sobre o seu colaborador. Eu estou percebendo, o que vocês podem fazer? Então, a Valente Gestão Mais, nós temos uma oferta de um serviço que nós tiramos o colaborador de lá, claro, não no prazo no horário de trabalho, e levamos para um trabalho de mentoria individual.
Olha que legal. Olha que legal. Então, para aquele colaborador que está precisando de um olhar diferenciado, a Valente Gestão Mais também oferece. E também para o gestor, tá? Para qualquer um, mas é que você falou de colaborador. Mas a princípio, sim, nós estamos muito contentes, porque se a gente muda o trabalho da gestão e da liderança, Murilo, é uma cascata. São vários treinamentos, então, que vocês têm para oferecer? Isso, a gente tem um programa hoje de ações integradas para poder atuar, né, no plano de ação dessa NR1 atualizada para riscos psicossociais. Porque o processo que as empresas vão passar vai exigir também, junto com os SSTs, né, Segurança e Saúde do Trabalho, toda uma sistemática de regularização, que vai começar por avaliação desses riscos. Então precisa identificar que riscos que tem, que grau que está, né, cada risco de impacto sobre essa questão psicossocial. Depois vai fazer o inventário de tudo isso, né? Então é toda uma documentação, uma avaliação, vai ter envolvimento, todo um protocolo, um envolvimento dos funcionários, de toda a empresa para poder se evidenciar isso. Então vai ter muita participação dos colaboradores para pensarem juntos e detectarem juntos esses riscos. E depois entra então, né, para essa etapa dos planos de ação. Então, o plano de ação é aquilo que precisa se desenvolver para que se cuide sobre, né, o que está se esperando, que não só tenha consciência sobre, mas tenha habilidade sobre para poder fazer a gestão de tudo isso. Então entra no que a gente chama de 3 níveis de atenção à prevenção: primária, secundária e terciária. Então não é só prevenir, é como recuperar e como cuidar da gestão disso que já foi detectado. Então é toda uma sistemática mesmo, né, que vai ser fiscalizada se a empresa está alinhada com isso dentro do PGR. O que é o PGR? Já é todo esse programa de gerenciamento de riscos que toda empresa ela precisa descrever. Então, todas as empresas no modo CLT de contratação, elas vão estar, né, agora precisando fazer essa regularização dentro do PGR de todas essas etapas desse processo que se passa para poder, então, atender a conformidade legal da lei, né, que chama-se NR1, voltada a esse cuidado, essa atenção agora específica sobre riscos psicossociais. E eu imagino que o que talvez nessa invisibilidade que eu comentei, que muitas empresas, muitos empresários, empresárias que não conseguem visualizar na prática hoje o que isso vai impactar, é retorno financeiro também, né? Talvez vai falar, eu vou ter que investir esse dinheiro, vou ter que contratar uma equipe profissional e tal, mas na verdade é quase que o contrário, digamos assim. Exatamente, Murilo. Exatamente. E isso vai ser provado, você colocou muito bem, com o tempo, né? Eu acho que depois que a engrenagem começar, os empresários vão ter essa noção de que esse investimento agora não, é um investimento, não é um gasto. Há uma diferença muito grande, investimento e gasto, né? Então vai estar se investindo, né? Apesar de começar com uma cobrança, com uma exigência, mas esse investimento vai tornar a empresa muito mais funcional, muito mais humana. E eu gosto muito de uma palavra, vai tornar o ambiente de trabalho, a empresa, muito mais leve, com as responsabilidades, mas com leveza. Eu acredito muito piamente nisso. É uma garantia, pelo menos assim, para nós que já temos toda uma experiência clínica com seres humanos, né? Relacionado anos, né? Com todos esses fatores que impedem a pessoa de estar na melhor versão. E não é uma melhor versão só sobre saúde, é sobre comportamento. E a produtividade, ela também é um resultado que precisa dessa engrenagem corpo, mente, né, e comportamento, tudo equilibrado. E às vezes a pessoa não consegue ser a melhor versão porque as outras pessoas não contribuem. Assim, exatamente. Me arrisco a dizer, não vou terceirizar essa culpa. Eu tento ser melhor, mas nossa, fulano não me deixa, fulano age dessa forma, meu chefe é dessa forma, mas em contrapartida também vai contribuir para isso, né? Mas Murilo, isso é tão sério que tem a ver com a sua pergunta. Isso é biologicamente explicado como corregulação. Você sabia que toda a nossa arquitetura humana, ela foi formatada para se regular com os outros?
Então, nós somos mamíferos que o nosso bem-estar, a nossa segurança e a nossa evolução está atrelada com outros seres humanos. Então, né, não dá para a gente estender muito aqui, mas tem muita explicação fisiológica por trás de falar sobre o neurônio espelho. Então, a gente vai se modulando desde pequenininho com os outros, porque isso ajuda na nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala de convívio coletivo, está todo mundo se corregulando. E, principalmente, quem que corregula os funcionários, os colaboradores? Os líderes. Porque o direcionamento, a instrução, o fluxo do que vai ser vivido ali vem muito da liderança. A comunicação. Então, as habilidades socioemocionais hoje é uma aptidão necessária e vital para uma empresa, uma organização ter sucesso. Por quê? Se a fisiologia já explica que sob estresse, dentro desses 13 fatores, né? Vamos pegar alguns. A pessoa ela entra num estado disfuncional porque ela entra num alerta. Quando a gente está sob estresse, é igual a Maurício falou, vamos pensar isso a estresse crônico. Né? A pessoa quanto tempo já está naquele trabalho? E dentro de tudo isso que a gente foi conversando, de fatores de risco, alguns já estão ali atuando. Então, ela precisa se defender, ela precisa se proteger, porque aquilo ameaça a sobrevivência dela. Então, a gente fala que ela sai da janela de tolerância, ou seja, daquilo que eu produzia, que eu desenvolvia super bem, que a minha performance fluía. Se eu estou estressado, eu saio daquela conexão, porque são cérebros diferentes. Eu entro no cérebro agora da sobrevivência, onde a forma dele se cuidar é lutando ou fugindo. Então, isso bloqueia o acesso a toda a nossa potencialidade máxima. Então, vamos fazer o oposto. Se a pessoa está em melhores condições, está assegurada, tudo está fluindo, a comunicação está clara, a relação com a liderança, né, é uma relação empática, né, de apoio, como que essa pessoa não vai produzir melhor? Então, é diretamente proporcional a tudo isso que a NR1 está se exigindo, mas é a favor de todos. Não, vai ser via de mão dupla. É um ganha-ganha que vai surtir um efeito já, né, a curto, médio e longo prazo, porque os índices do Brasil estão gritantes. Aproveitando que vocês falaram sobre médio e longo prazo, a gente está falando de mudar um sistema hoje, de quem está atuante hoje. E hoje a gente tem os mais jovens e quem já está aí no mercado são os veteranos mais viciados, digamos assim, do jeito que é. Né? Do jeito que a gente vive ou vivia até esse mês de maio, quando tudo, a princípio, é para começar a ter uma mudança. Vocês são pais de 3 jovens. Eu falei crianças no início ali. Qual que é a idade deles hoje? A mais nova, né, que era a nossa garotinha, já vai fazer 15 anos. 15. O Heitor vai fazer 16 e o Pedro vai fazer 18. Nossa, olha aí, é uma nova geração. Para essa nova geração que vem aí, vocês percebem que serão profissionais diferentes? Olha, tudo tende a mostrar que isso que a gente está sendo agora convidado, como diz o Maurício, é para poder fazer com que essa capacidade desses jovens possa ser extraído da melhor forma. Porque um dos fatores de risco também tem a ver com a inclusão e a diversidade. Então, são muitas gerações juntas. Só que cada geração funciona de uma forma diferente e vai precisar se respeitar. Então, essa adaptação agora vai ser pano de fundo, vamos falar, vai ser base para esses jovens que daqui a pouco vão entrar no mercado de trabalho possam se sentir úteis, né, e funcionar num formato que a geração, né, dos meus pais, dos meus avós, já não funcionam. Então, até para não ter conflito, né, dessas gerações e tudo fluir, né, para mais produtividade, as relações interpessoais estarem bem conectivas, se entender, né, qual que é a capacidade que cada geração tem para poder dar suporte ali e se adequar ao papel atribuído, e se não, o que a empresa precisa compreender, né, dessa mudança para poder então ter sucesso também. Então, tudo está vindo a favor disso. E automaticamente, pegando esse pensamento da Sara,
poderíamos pensar que os mais velhos teriam uma resistência maior para começar o processo e os mais novos. Então, com a gente, olha que interessante duas coisas. A primeira empresa que nos convidou, que a gente prestou um trabalho, são de pessoas extremamente jovens. E hoje nós estamos com uma empresa que o casal já é um casal mais experiente, com uma idade mais avançada, né? E super aberto, que estão procurando mudanças e procurando se adequar a todo esse processo. Então, eu sempre tive uma ideia, inclusive uma vez no seu programa eu falei isso, né? Que eu não sou muito adepto a comparações, lembra que eu falei isso? Sim. Então, assim, eu acho que todos, Sara colocou muito bem, todos têm potenciais, vamos aprender a explorar o que tem cada um, e o convite está aí. O convite para a gente se adequar, ele já aconteceu, e já a 26 já começa a fiscalização entrar, que é amanhã, então as empresas vão ser chamadas aí. E falando em convite, eu quero que você aí acesse valentegestão.com. Eu vou pedir para o Bruno, se puder colocar na tela para a gente o site, para conhecer mais. Eu queria que vocês explicassem, assim, quem chegou até agora, nesse ponto da nossa conversa, vai acessar, vai entender um pouco mais de como funcionam esses programas, mas por que, né, vocês, bom, eu sei, né, vocês aqui que conversaram já vão ter entendido, mas por que vocês, com a expertise de vocês, se diferenciam, né, com o trabalho da Valente Gestão Mais? Olha, nós somos suspeitos, né, Murilo? Hora de se vender. É uma pergunta muito suspeita. Eu acredito que a gente tem muito amor no que a gente faz, sempre teve, né? A minha história com a Sara é uma história muito antiga, passamos por dificuldades e tropeços e reencontros, mas a gente nunca se perdeu realmente do que a gente queria, tá? E dentro da Valente Gestão Mais, o que eu acredito que é o grande diferencial, primeiro que é o nosso currículo, né? É o que a Sara tem, por exemplo, eu sou fã do trabalho dela. A Sara tem um treinamento de Mindfulness que é um negócio... Ela fez vários treinamentos em campo aberto aqui em Cascavel e região. Então é um negócio que é muito elogiado, muito falado, né? E eu, por exemplo, tenho esse diferencial da fisiologia. O site vai chegar daqui a pouquinho. Você vai ver que a gente tem uma avaliação do sistema nervoso dentro do plano de ação. Então, chama-se variabilidade da frequência cardíaca. Eu ia te perguntar, estava aqui na minha ficha. Isso aí. Esse é um grande diferencial. É um equipamento, né, que a gente coloca no gestor, se precisar no colaborador, quando ele for lá no meu consultório, quando ele for tratado individualmente, e a gente avalia essa variabilidade. Sabe o que ela diz, Murilo? Em resumo, o nível do seu estresse, se você está precisando de ajuda ou não. Caramba! É isso. E é uma avaliação válida, não fica mais no campo das ideias. Só para você ter uma ideia, no Google Acadêmico, olha aqui, ó, nós estamos na parte do que oferecemos. Ó. Uhum. Então, olha lá, olha o plano de ação. Se puder dar uma paradinha aí, só um pouquinho. Ó, avaliação da variabilidade cardíaca, tá vendo? É um equipamento que é colocado no gestor, nos líderes, um por um no gestor, para a gente ter uma ideia no nível de estresse. Qual que é a média? Maioria estressada? A maioria em disfunção. Olha. A maioria em disfunção. É incrível, assim, essa empresa que eu fui, nós avaliamos 19 gestores. É uma empresa grande, de sucesso. Avaliamos de 19 gestores. Apenas um estava dentro do padrão considerado ideal. 19. Terapeutizado deve ser. Então, mas aí que é legal, né? Esse exame dá nível de estresse. De novo eu falo porque é importante. Então agora nós temos que olhar para os traumas desses 18? Não. Nós temos que olhar para a regulação. Como autorregular e como corregular eles. Então aí vem o treinamento. Então trabalhamos com palestras, workshops, treinamento corporativo, né? Então a palestra é para todo mundo, cara, da empresa. Todos que quiserem e forem convidados, tá? E aí temos as consultorias e mentorias individuais lá. Então o cara precisou puxar lá para o meu consultório, como eu estou lá com uma pessoa, olha lá. Então assim, precisou puxar para o consultório, ali a gente vai olhar para a pessoa. Então esse plano de ação é um plano que eu considero, Murilo, muito completo, pelo que a gente tem estudado, pelas exigências da NR1. Então assim, é um plano que foi muito estudado e elaborado com muito carinho. Então acho que é um grande diferencial, sim, e nós temos muita capacidade, muita expertise para isso.
Foi o que brincamos no começo, né? A nossa formação, parece que a gente foi preparado, sem pensar nisso, para isso aí, tá? Então, se quiser continuar o site... E o mais interessante é que a gente também é empresário, né? Nós somos empreendedores dessa área de saúde e desenvolvimento humano. Então a gente sabe entender o que o empresário vai passar nesse momento. Mas a gente também tem essa segurança de toda a nossa experiência, né? De mais de quase 25 anos com a saúde humana, não só física, mas mental. Então, unir as necessidades de uma empresa, né, as condições que a gente vai precisar mostrar para eles que precisam ser alteradas, é mantê-los nesse fluxo do sucesso. Então, nada vai ser perdido, né? A gente vai transformar isso para uma condição ainda melhor para todos. Então, esses resultados, esses índices vão chegar, né? Toda essa reorganização agora vai gerar uma turbulência, sim, mas vai desenvolver também habilidades através desses planos de ação para que cada empresa aprenda também a ter recurso agora para passar por momentos de crise. Porque os treinamentos de habilidades socioemocionais não é só para cuidar do colaborador, não é só para cuidar do ambiente de trabalho, é para também dar condições para todos se adaptarem bem a momentos de crise. Não só essas situações internas que precisam agora ser reorganizadas, né, perante a lei, mas a gente sabe que todas essas habilidades psicossocioemocionais é para quando passa uma turbulência, igual nós passamos por pandemia. Quantas empresas fecharam? Então, se já tem essa unidade, essa capacidade desenvolvida, esse engajamento ali, né, entre todos os setores para se apoiarem, para poder passar bem aquele processo, essa humanização ela vai se transformar em continuidade. Porque muitas empresas não tinham recurso, não tiveram capacidade, se abalaram, principalmente nessa parte da saúde mental, e fecharam. Então, não conseguiram ter essa expertise de inovação, de poder contar com uma equipe engajada, porque não tinha essa experiência, não tinha essa cultura, né? O clima organizacional ele ficou muito abalado, muito afetado. Que pena, né? Uma pena. Então, todas essas crises mostram isso, o quanto a gente está se preparando como empresa, como sistema, para a vida como é. Que qual é a realidade da vida? Vários inesperados, várias crises, vários momentos. Agora, o que faz a diferença é ter a capacidade de adaptação, que a gente chama de resiliência. Então, treinar essa habilidade psicossocial, né, entre gestores, também os colaboradores terem acesso a tudo isso, é promover uma unidade daquela organização para passar altos e baixos juntos, mantendo a sua produtividade, sim, mas mantendo a sua conexão humanizada, né, esses apoios necessários para um ganha-ganha ser possível ali. E eu vou falar, porque eu já acompanho vocês há tantos anos, né? E os dois são muito modestos, tá? Que quando a gente sempre fez as lives, eu sempre acompanhei quando o Maurício estava com os projetos, né, online ali, estava do lado, enfim, os feedbacks, né, do trabalho de vocês presencialmente, quando a gente estava nos cursos presenciais, os feedbacks são lindos, são emocionantes, da transformação que o chamado dom, o dom é bíblico, né, os talentos são bíblicos, né, então que vocês conseguiram abraçar e colocar em prática de inspirar a vida de outras pessoas. Eu sou testemunha disso, porque eu também tive a minha vida transformada a partir do trabalho, do estudo, do que vocês se dedicaram para ajudar as outras pessoas. Eu imagino isso coletivamente dentro de um sonho. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando do sonho de alguém também, né? Exato. E do sonho do prover de outras pessoas, de tantas dependências financeiras, daquele suor que está ali e que é positivo, né? Vem ali para sustentar, para colocar alimento na mesa. Que seja lindo esse projeto. Quer dizer, já está sendo, né? Mas que venha a contribuir cada vez mais, mais do que vocês já estão fazendo, né? Que seja a gestão mais mesmo. Obrigado pelas palavras, Murilo. Você sabe que a gente tem um amor por você enorme, né, cara? Tanto que esse momento a gente pensou muito em você estar aqui, não só pelo nosso contato, mas também pela sua competência. Você é uma pessoa que a gente admira muito naquilo também que você faz, que é o que você faz de melhor, né? Então a gente está muito feliz, tá?
Para os empresários eu queria falar, não se sintam ameaçados, não se sintam sozinhos, vocês não estão sozinhos. Se quiser ouvir o que a gente tem para falar, nós temos um trabalho que a nossa visita, Murilo, ela é de cortesia. Olha que legal. Você pode entrar no site, clicar, a gente vai até a sua empresa, explica, entende, porque cada empresa é uma empresa, então a gente conversa com você, com a tua equipe, a gente entende qual a sua necessidade, elabora o programa, o plano de ação adequado para a sua empresa, e a gente faz isso com cortesia e com amor no coração, mesmo que você diga não depois, tá tudo bem. Importante a gente ir lá, conhecer você e você entender que você não está sozinho para enfrentar esse novo mundo agora das empresas, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Como que vão ser essa fiscalização, qual vai ser o nível. Então, o ideal é se adequar. É o que eu penso, até porque o propósito é muito bonito, tanto da lei, independente do motivo que ela foi criada. O propósito é bom, então isso vai fazer bem ao ser humano como um todo. O que eu deixo de mensagem final, né, em agradecimento a essa sua fala e continuando, né, essa emoção tão tocante de encontrarmos missões juntas, né? Porque olha a sua missão de dar voz para tudo isso e a gente estar a serviço da vida de tantas formas. Então, que essas empresas agora recebam esse convite das obrigatoriedades como grandes oportunidades. Vamos fazer essa travessia juntos, né? O novo está chegando e tudo que a gente pensa de sucesso precisou de fase de inovação, né? Tem toda essa transição acontecendo que parece que é meio caótica, gera um desconforto, mas ninguém vai passar isso sozinho. Estamos aqui para dar apoio, para dar suporte, para dar direcionamento, para trazer um trabalho de forma assegurada, com conhecimentos não só técnicos, mas muita conscientização, embasada em ciência, embasada na biologia que está atuando em cada ser humano. Então, entender tudo isso sobre o ser humano é compreender como que cada ser humano pode contribuir nas suas melhores potencialidades. E quando a gente soma tudo isso, né, no princípio e no valor também de cada empresa, olha que lindo conquistarmos isso, né, no mesmo fluxo, numa direção do sucesso. Então, desejamos que o nosso trabalho sirva ainda mais a tudo isso de maravilhoso que as empresas também promovem, né, a realização de tantos seres humanos ali dentro. O trabalho ele vem para a realização. E aí as melhores condições de trabalho só podem promover ainda mais e melhor de tudo isso. Conhecimento ainda mais a serviço da vida, né, Que legal, perfeito. Gente, ó, então, valentegestão.com. Valentegestão.com. Perfeito. E as redes sociais, Maurício Valente Oficial, Sara Valente Terapias, enfim, sempre é só dar um Google que vai achar também. Que vai achar. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço e parabéns, sucesso. Gratidão. Obrigado. Vamos juntos. Tamo junto.